Ok, boa noite todo mundo. Nós vamos começar nossa 16ª aula da série Profecias Cumpridas de Jesus. E aqui nós vamos ver, hoje nós vamos estudar o que eles alegam que foi cumprido de acordo com a profecia de Jeremias. A gente passou mais de 150 profecias, são Isaías. Quem ainda duvida, assiste de novo, tudo que eu falei, tudo que eu mostrei, reprovamos que Isaías não fala nada sobre Jesus ou qualquer profecia sobre ele. Sim, tinha profecia sobre Mashiach, sobre vários assuntos, mas sobre ele cumprindo, nenhuma. Hoje nós vamos continuar para Jeremias. Nós já estamos no 260. Já vai acabando. Se não acabou já. Mas a verdade, quem não entendeu ainda, eu não estou interessado nem um pouco nas profecias. É um jeito que a gente pode estudar mais judaísmo, mais a visão correta do judaísmo, do que a Torá fala, e não que foi roubado. Tá? Vamos lá. Lembra, nosso método de estudo é assim. Tem uma profecia alegando que foi cumprida. Eles alegam que foram cumpridos. Então, nós vamos ver, primeira coisa, se tal profecia, a referência que tem sobre se é profecia, primeiro. Segundo, se fala sobre Mashiach, se fala sobre Jesus, e se ele cumpriu. É simples, não é? É muito simples. Até agora, já mostramos várias, como não. Então, a primeira, ela referindo Jeremias 23, versículo 5. Já começa no meio do capítulo, no final do livro, no meio do... É um jeito, sabe? Vamos tirar o contexto para essa imagem. O Messias seria descendente de Davi. Ok? Antes que a gente vai ler o assunto, já falamos tanto e tanto. Sim, o Mashiach seria descendente de Davi. Uma das critérias para ele ser Mashiach tem que ser da casa de Davi. Isso é óbvio. Ninguém duvida isso. Agora, a pergunta, só uma aqui. A pergunta de novo. Jesus será descendente da casa de Davi? Já falamos tantas vezes, várias vezes, mostramos como não. Eu não vou repetir esse assunto, tá? Muito simples. Para ser considerado Mashiach com direito ao reinado, tem que ser filho de sangue do rei. Muito simples. Na época de Jesus, vou acrescentar várias coisas. Na época de Jesus, quem era o líder do povo que era da casa de Davi? Até no Novo Testamento ele é mencionado. Exatamente. Rabban Gamaliel era o presidente do povo, é o príncipe da casa de Davi. Então, quem era depois dele? O filho dele. Aí vai. Até Judá nasci, os filhos dele. Aí vai até Dom Abarbanel, Rashi e vários outros. Pai por filho, pai por filho. Jesus, ninguém sabe quem é o pai dele, não é? Nesse caso, quem cria não é o pai. Sei não. Não importa. A questão é assim. Reinado não passa por doação. Somos sacerdotes, também não passa a herança para quem adotou uma criança e não pode ser somos sacerdote. Mesmo o somos sacerdote adotou ele, criou ele, jamais vai ser somos sacerdote. Tanto o rei. De novo, a gente fala judaísmo, lei judaica.
Não que as pessoas querem falar achismo ou impor as dogmas dela acima de nós. É o judaísmo. Porque esse aqui nos interessa. Eles falam, então, que de acordo com Jeremias 23, versículo 5, o Messias será descendente de Davi. Vamos ver se é realmente isso que está falando. Hoje vou fazer duas coisas. Vou ler o que está escrito no João Ferreira de Almeida e depois vou ler o que está traduzido correto de hebraico. Tá? Primeira coisa, a versão cristã. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará juízo e a justiça na terra. O que fala em hebraico, a tradução correta, não é muito diferente. Aproxima-se o dia, diz o Eterno, quando escolherei dentre os rebentos um justo que os governará como rei, e saberá praticar justiça e retidão na terra. Esse último parte que matou qualquer ligação com Jesus. Porque eu posso falar assim, quando ele reinou, quando foi a época do reinado dele, quando ele sentou no trono, lembra? Esse é considerado profecia cumprida. Ele nunca reinou. Não, mas sim, reino celestial, no céu, babá, beleza? Não tem problema. Jeremias aqui fala na terra. É muito claro. Então, é uma profecia sobre Mashiach? Sim. Sobre Jesus? Óbvio que não. E com certeza não cumpriu nada disso. Vamos lá. Logo em seguida, eles falam no 16, o Messias seria Senhor. Que eles realmente, a visão cristã, que o Mashiach é Deus. Que por uma coisa não tem nada a ver no judaísmo. Tá? Mashiach, como eu falei muitas vezes, ele não é Deus, é um justo, é um rei justo. Mas dogma cristã, quer impor acima do judaísmo, essa que se torna. Vamos ler o que está escrito em português, na versão cristã. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Então, já que Deus vai chamar ele de Deus, então ele é Deus. Aqui, nessa versão, acabou o judaísmo. Deus não chamou outro alguém de Deus, senão ele acabou, e não mais ser o único Deus. O que está escrito aí, na tradução certa, em seu dia Judá será redimida, e Israel viverá em segurança. Vamos deixar isso que isso não aconteceu na época dele. Não, isso já acabou. Eu não falando mais de Jesus. O pior desgraça, acho que só perto para o Holocausto, aconteceu na época de Jesus. E o nome pelo qual será chamado significará eterno nossa retidão. O nome que tem pessoas que chamam Emmanuel, significa Deus é conosco. Shlomo, Deus eterno. Yeshayahu, de Deus. Yeshayahu, Deus que salva. Irmiyahu, Jeremias, Deus que levanta. Então, os nossos nomes, o Yehezkel, Ezequiel, Deus me fortalece. Então, são nomes se referidos ao Eterno. O nome de acordo com Jeremias, será significado Deus. Como falar isso? A nossa retidão. Não que ele é Deus, e não que Deus vai chamar ele.
Entendeu a diferença? A mudança no... que não, a gente tem que ver contexto. Entendeu? Só vou confirmar uma coisa aqui. Isso nós entendemos. Só vou colocar aqui no lugar certo. E nem preciso ler o contexto, mais do que isso. Só ler o que está escrito. Não era tão diferente, mas se a gente lê no jeito correto o que está escrito, também dá para entender. São mais duas profecias que não foram cumpridas, mesmo que falam dele. Não cumpriu. O que era para ser feito dentro da Torá com uma mulher adúltera? O que tem a ver com a conversa? Não, porque o que acontece? Esse Jesus, a partir do momento que a mulher não pode ser apedrejada, ele também já, naquele momento, já quebrou a relação com o judaísmo. E já não tem nenhuma relação. Depende. A mulher realmente adulterou. Então, assim, ele não cumpriu nada do que estava na Torá. Não, essa é fora de muitas outras coisas. Tem essa pergunta que escutei Rabbi Yosef Mizrahi fala. Fala assim, aqui eles falam o Mashiach seria o Senhor. Então vamos pôr na nossa cabeça, seria Deus. Tanto esse texto é de messiânicos. Esse messiânico fala, não, nós acreditamos que ele é Deus, é mentira. Messiânicos são tão cristãos como qualquer outro crente. Não tem diferença. Só que são mais abomináveis. Travesti religioso. Agora tu pode morar junto. Não foi liberado nos Estados Unidos, né? Desculpa, mas não tem muita diferença. E não tem tolerância a essas coisas. Mas vamos pôr assim. Tem a história da figueira. Fala que andava com Pedro, não é? Andavam, e de repente já está com a fome. Estava com fome. E de longe, atravessar o rio, da montanha, ele viu uma figueira lá longe. Falou, vamos ver se tem, vamos subir na montanha para ver se tem frutas na árvore. Só um minuto. Você não é Deus? Por que você tem que subir para ver? Você não sabe? Que Deus que você é? Entendeu? Não vou continuar a absurdez da final da história, mas você não sabe para que Deus você é. Nem matar a sua fome você consegue. Mas, na verdade, isso tem uma divisão. A teologia fala outra coisa, né? Depois que viu que não bate, aí vem toda essa conversa. Enquanto ele era homem... Decide. Ele... Mashiach, quando ele foi Mashiach? Quando ele nasceu ou quando ele morreu na cruz? Quando? Entendeu? Muito vago. Quando tem muito, sabe, vamos para cá, para... Não. A Torá não é isso. Os versículos de Jeremias são muito claros. E isso é aquilo ponto que interpretar como você quiser. Você pode falar que fala de Buda, que fala de Lula, sei lá. Entendeu? Prova que não. O que o Jeremias fala, totalmente. Vamos lá. Esse agora é interessante. Crianças morreriam durante uma tentativa de matar o Messias. Conhecem essa história? Claro. Sim, você não conhece a dogma famosa que quando Jesus nasceu, o Herodes, que nem viveu na época, esse é outro problema. Herodes, que descobriu que nasceu o Messias, ele mandou então matar todas as crianças em Betlehem, em Belém, e por isso João e Maria tinham que levar o bebê Jesus para Egito. E depois, quando Herodes morreu, eles voltaram.
Interessante que esse relato só aparece no Novo Testamento. Não aparece em nenhum outro relato histórico. Ele falamos isso em outras. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Entendeu? Agora, a pergunta é isso. Antes que eu vou entrar nesse assunto, o que está falando mesmo? Isso aconteceu? Isso prova que alguém é Mashiach? Quantas crianças morreram na Síria? Mais de 50 mil crianças. O Mashiach deve estar lá, então. Se uma matança de crianças significa que o Mashiach está lá revelando, então, o Mashiach deve estar lá. Não é isso? Agora, nem Joséfos Flávios, nem mais de 20 outros historiadores da época dos romanos que governaram Israel falando sobre isso. Fora disso, Herodes não viveu na época. Não viveu na época que o Jesus nasceu. Então, como que ele podia falar uma coisa que não existe? Vamos ver o que está escrito na versão cristã. Essa só um minuto, em capítulo 31, versículo 15. De novo, vai no meio, transforma o que você quiser, tira do contexto e enfia na nossa garganta as suas dogmas. Não, opa, escuta. 31. Eu vou acertar aqui tudo. 31, 15. Vamos ver o que está falando o texto hebraico. Você não abriu ainda o texto português. Abriu. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E a esperança quando o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para seus termos. Não, falando assim, crianças morriam durante uma tentativa de matar o Messias. O que está escrito? Na verdade, essa história começa no versículo 15. 14, desculpa. Assim diz o Eterno, ouve-se em Ramá, um lugar, um lamento e choro amargo. Era Raquel, nossa matriarca, chorando por seus filhos. Tá? Ela se recusa a se deixar consolar pela perda dos filhos, porque eles já não existem. Ok. Dá para entender de onde que tiraram isso. Mas o que tem a ver a Raquel com Belém? Criança de Belém. 2.000 anos depois, 1.500 anos depois. Vamos ver o contexto. Esse nós vamos entender até o final do capítulo 20, versículo 20. Continuando. Assim, o Eterno, que cesse de chorar a tua voz, de verterem lágrimas teus olhos, pois recompensa haverá para tua obra, diz o Eterno. Teus filhos voltarão da terra do inimigo, mas não foram mortos. Do que está falando, então? Outra coisa. Era uma transgressão da Torá ter que descer do Egito? Sim.
a herança para teu futuro, diz o Eterno, pois teus filhos retornarão às tuas fronteiras. Em verdade, ouve, está dizendo, tu me puniste e sofri castigo como um novilho que ainda não foi domado, faz com toques para arrependimento de retornar, pois tu és o Eterno, meu Deus. Até o povo do Israel vai voltar junto também. Qual que é a história? O que é o contexto? Nossos sábios contam que a Raquel, que era a esposa amada do Yaakov, ela morreu durante o parto, no caminho para casa. E, em vez ele enterrar ela junto com ele no túmulo de uma capela, ele enterrou ela no caminho. O Yaakov falou para Yosef, quem quiser pode ler depois em Éxodos, capítulo 49, 43, no fim. Yaakov fala, não fica bravo comigo que eu enterrei sua mãe no meio do caminho. Porque isso vai servir como ponto de referência quando o povo judeu, ele lembra isso de Jeremias, ele desceu para exílio com o povo judeu. Ele foi para a Babilônia. Fala, no caminho do exílio, eles pararam lá, em Belém, no túmulo da Rachel, que é do lado, pedindo ela rezar para o povo judeu. E a nossa matriarca, o profeta conta, ela chorou, chorando, tudo, para Deus ter misericórdia do filho dela. E o profeta conta, Deus fala, calma, vai ter recompensa. Esses choros não foram em vão. Os filhos vão voltar para a terra, vão voltar para casa. Agora, tem alguma coisa a ver com crianças que morreram em Belém? Com Herodes? Totalmente nada a ver. Só ver uma coisa aqui importante. Tem uma frase que ficou um símbolo para o povo judeu. Só vou... No final do versículo 15, teus filhos voltarão da terra do inimigo. Veshavu banim legvulam. Os filhos voltarão para a terra deles. O contexto é totalmente nada a ver. Então, eu acredito que mais uma profecia que já não foi cumprida. E nem falando do Mashiach. Falando do Mashiach aqui, não. Falando do povo, de novo, do povo judeu. Que graças ao choro da Rachel, eles vão voltar. Vamos lá. No mesmo capítulo 31, versículo 22, o Mashiach nasceria de uma virgem. Não, já falamos do assunto, tá? Como ser nascimento de uma virgem sinal para Mashiach? Eu já falei isso, mas eu acho que eu gosto da piada, se eu vou contar ela. Imagina a Dona Maria, ou Miriam, andando com o carrinho de bebê Jesus. E o cara passa na frente e fala, puxa, você era virgem quando ele nasceu, não é? Então ele é o Mashiach. Como dá para saber que ele era virgem? Pela testemunha dela? Desculpa, tá? Mas pergunta qualquer menina hoje. Você é virgem? Óbvio, claro, sim.
Pergunta qualquer cara, sua mãe é virgem? Claro que tocou na minha mão. Entendeu? Como você prova uma coisa dessa? Mas vamos ver se... Não tem uma alahá que fala na Torá, agora falando de uma questão séria mesmo de casamento, porque lá tem uma lei que fala que se a moça não fosse virgem, envolvia o cheque, né, o dote, não tem algo assim? Não, se a mulher foi casada, prometida que é um virgem, eu não vou descobrir que ela não era virgem, mas quando ele descobriu? Olhando para ela? Não. Por isso fala, depois que descobriu no ato que não sangrou, tá? Sangue da virgindade, então ele vai poder cancelar o casamento. Entendeu? Mas como você vai saber? Entendeu? Versículo 22. E esse eu estou lendo, presta atenção, a versão do João Ferreira de Almeida, que foi mudado o texto, já estou avisando. Mas eu vou depois ler a versão em hebraico. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplique ao teu coração a vereda, ao caminho por onde andaste, volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Falando do Mashiach aqui, falando de uma virgem. Falando do Mashiach. Entendeu? Vamos ver o que está escrito em hebraico. Um detalhe. No texto hebraico, é versículo 20. Tá? Tem esse problema que mudam os versículos junto aos capítulos, mas aqui no hebraico, o que acompanha na Bíblia da Sefer, é versículo 20. Ativ ilach simach tamrim, sheti libech la mesilah derech halacht, shuvi betat Israel, shuvi el arai chele. Al matai tchakim. Agora, vamos ver o que fala em hebraico. Coloca placas para te guiar, postes que indicam o caminho, deixa o teu coração observar a direção desta estrada pela qual partiste, porque tornar o Virgem de Israel, torna as tuas cidades. Continuando, por quanto tempo haverás de peregrinar, ó filha errante? Pois o Eterno fez ocorrer algo que ainda não se havia passado. Uma mulher de Israel cortejará o homem. Vamos explicar. Do que o capítulo está referindo? É para você. Vamos ver os versículos anteriores. Vamos juntar versículo 15 com essa parte. Os versículos falam da volta do povo de Israel. Então, o que o profeta fala agora? Vocês vão embora, mas deixem os sinais. Deixem marcas que vocês vão voltar. Porque do jeito que vocês vão para o exílio, vocês... Virgem de Israel, a referência a quem? O povo. Como uma virgem que é recente casada. Falando que essa virgem vai dar luz a um filho, uma Mashiach. Esse é o que está escrito. Esse é o que o capítulo está falando. Ou que não. Vamos continuar. Temos alguns assuntos bons. A gente pode aplicar. Vou falar mais. Só confirmando.
O próximo, versículo 31, no mesmo capítulo. Várias profecias. Mas vamos ver o que falando. Eles falam que o Messias seria a nova aliança. Ok. Jesus fez uma nova aliança. Quem conhece o Novo Testamento? O que está escrito lá? Foi Paulo que falou ou foi Jesus? Ou dogmas por aí? Entendeu? Dogmas. Mas o que o texto fala? Vamos ver o que o texto João Ferreira de Almeida fala. Depois vou ver o texto judaico. Tradução correta. 31. Eis que dias vem. No capítulo da volta do povo de Israel do exílio. Tá? Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ok, vou fazer uma nova aliança. Isso significa o quê? Uma nova religião? Uma abolição da lei? O que significa isso? Yosef Mizrahi, ele fala que é uma... Calma. Yosef Mizrahi, o Rabi Mizrahi, ele continua lendo. Então me deixa que tu lê. Você vai ver a resposta. A resposta está nos próximos capítulos, versículo. Ponto, acabou. Agora eu sou da nova aliança. Entendeu? Então, por quê? Me mostra que é da casa de Israel ou da casa de Judá. Que do cristianismo, que alega que sua nova aliança é com eles, que são da casa de Israel ou da casa de Judá. É muito simples. Sabe como... Ele fala assim, com os dois, junto. Antes que eu vou continuar, só estou levantando alguns questionamentos para as pessoas pensar, para as pessoas analisar e pensar por conta própria. Me mostra cristão que é da casa de Judá ou da casa de Israel, que é referido tribo, tá? Quem? Se é judeu ainda ou não? É muito simples. Você fala, não, nós somos da casa de Israel, porque a casa de Israel aceita fulano. Casa de Israel, quem estuda um pouquinho história, nem da Torá, história do mundo, foi exilado 70 anos antes da destruição do primeiro templo, lá para a Ásia. E nunca foram achados mais. 70 anos depois foi destruído o templo, o primeiro templo do rei Salomão. E quem sobrou lá era Judá e Benjamim, e foram para a Babilônia. Depois de 70 anos no exílio, voltaram. Só Judá e Benjamim. Cadê a casa de Israel? Vamos saber na era do Mashiach. E eu vou voltar. Essa aqui está falando que na era messiânica, que eles vão voltar. O que vai ser essa nova aliança? Vamos ler agora o contexto judaico. No versão judaico é versículo 30. Aproximam-se os dias, diz o Senhor, quando estabelecerei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o que estabeleci com seus pais, dia em que os tomei pela mão para retirá-los do Egito, pois violaram a minha aliança
embora eu fosse seu Deus, diz o Eterno. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel. Ele repete, após aqueles dias, diz o Eterno, farei que internalize a Torá em todo o seu ser e a gravarei em seu coração. Serei seu Deus, eles serão meu povo. Precisarão seguir, sugerir, cada um a seu vizinho e cada um a seu irmão. Reconheço o Eterno, pois todos já me conhecerão. Humilde, a mais destacado, diz o Eterno, pois perdoarei suas iniquidades e não mais lembrarei seu pecado. Entender uma nova aliança, um novo pacto que vai ser, que Deus vai se revelar nesse mundo. Eu não vou precisar fazer mais essas aulas aqui. Mas é tão óbvio, tão claro, que não há outro. Não tem mais um filho, um espírito, Buda, sei lá. Tem só ele. Eu não vou chegar para você e falar, meu amigo, tem que fazer isso. Você vai discutir comigo? Não, mas tem que fazer. Não vai ter isso. Vai ser tão claro, tão óbvio. Porque se quem não viu isso até agora, vai ver. Espera. Por isso também os judeus não ficaram tão, sabe, tem que provar para você, tem que provar para aquilo. Não. Isso aqui é o quê? Só o fato de ter judeus só já basta. O povo judeu cumprir profecias que nenhum cristão mais crente possível cumpriu. Outra prova. O pacto o pacto que a gente fala, eu vou revelar, vou mostrar para todo mundo a glória. Vai ser tão óbvio, tão claro. Não, ele não vai aparecer como homem descendo dos céus. Só para a gente tirar a cabeça, vai ser mais igual o Matrix. Você vai olhar a parede, você vai começar a ver divindade. Número. Você vai ver que esse mundo é nada. Que a matéria é nada. Esse que nós vamos começar a ver. Esse que vai acontecer. A física é isso. Que realmente, essa parede é nada. Nem existe a parede. Vai chegar o dia que nós vamos poder ver que ele está lá pela força e a vontade de Hashem. Esse é o pacto. Essa promessa. De novo, vai ser com quem? Com a casa de Israel e a casa de Judá. Então, cola com a gente. Quem não quer, não tem problema. Cola com a gente. Mas é isso que diz a profecia. Quem está contra nós? A profecia que diz que na cena os povos vão vir até os judeus e pedir. Vamos chegar lá, em Zacarias. Vamos chegar lá. Vamos chegar. Ele está pulando as aulas. É normal. Entendeu? Eu falei isso na primeira aula sobre profecias, que eu mostrei algumas profecias messiânicas. Isso falando que vai chegar o dia que os gentios vão agarrar no judeu e vai ensinar a gente a Torá, porque agora a gente está vendo nosso erro, agora nós estamos vendo a verdade. O que está acontecendo agora, hoje em dia? Quantas pessoas estão saindo das igrejas? As igrejas estão falindo. Mas está indo no processo de cumprimento. Porque isso também é antigo, essas pessoas saírem. É que é mais forte, mais assim. É que a mentira não convence mais. Eu conversei com uma pessoa que ele tinha uns 30 e poucos anos, em 94, por aí, né?
na época até do Rebbe, ele falou que aqui no Brasil essa ideia de genocídio, judaísmo já estava grande. Lá naquela época. Então hoje só está crescendo. O problema não é isso. O problema é que também, graças ao Rebbe, tem um movimento muito grande de espalhar o judaísmo dentro dos judeus e os não-judeus. Porque o não-judeu também tem a obrigação dele, tanto como o judeu. E nós temos a obrigação de, sim, mostrar o caminho. Somos luzes para nações. Olam Lagoim. Graças, por causa da gentis, a gente ficou fechado. Você quer me matar? Deixa, eu não quero nada com você. Quer me xingar? Me deixa em paz. Fala que você é Benoch e fala mal dos judeus? Vai para aquele lugar. Ele está gravado, então não posso falar coisa. Não, eles merecem ir para esse lugar mesmo. Muito simples, você vai contra os judeus, seu tempo é curto. É promessa. É promessa para Abraão. Quem vai te abençoar, vai ser abençoado. Quem vai te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. E isso acontece direto. Eu vi um vídeo ontem, os caras nos Estados Unidos fizeram um relato de desastres naturais nos Estados Unidos, correspondendo às atitudes do governo americano contra Israel. Cada vez que o Estado americano, tanto do Clinton, do Bush, do Obama, tentaram forçar eles a fazer alguma coisa contra a Torá, contra a vontade do Estado de Israel, mas essa é política, então tem que fazer. Aconteceu um desastre natural lá nos Estados Unidos. Só para todo mundo lembrar, o huracão que destruiu Nova Orleans ocorreu exatamente o dia depois que saíram de Gaza. Tinha todos os judeus de Gaza. E isso foi através de uma força absurda, forçando demais. O governo americano forçando o governo de Israel a fazer isso. O dia depois que saíram, atacou o huracão em Nova Orleans e destruiu tudo. Quer sair contra o povo judeu? Quer falar mal dos judeus? Espera. O ISIS está chegando. Não tem melhor vingança do que isso. É verdade. A questão da natureza, isso é interessante, né? Porque também teve um terremoto no Nepal, e teve vários outros nos Estados Unidos também. E num dos estilos do Rafa Roberts, ele explica que a palavra Elohim tem o mesmo valor numérico que uma teba. Sim. Seria, ou seja, a mesma força, um dos nomes sagrados. Né? Sim. A natureza. Se a palavra, eu fiz um vídeo sobre o assunto, eu vou publicar ele essa semana, se Deus quiser, falando assim, a palavra Elohim, que todo mundo fala que Gênesis é plural, então são vários deuses, Bereshit bara Elohim. A palavra Elohim é plural, mas não significa Deus. A tradução não é Deus. É El, e singular significa poder, ou poderoso. Tá? Agora, você fala Elohim, significa poderes, não poderosos. Entendeu? E a soma de todos os poderes é a palavra Elohim. Essa é a tradução correta. Então, quais são os poderes que Hashem usou para criar o mundo? Poderes da natureza. Que é o mesmo valor numérico. Entendeu? O que a gente tem. De novo, eu vou falar, a ciência, qualquer coisa que consegue provar, é de acordo com o judaísmo. O judaísmo não contradiz a ciência, ao contrário. Tudo que a ciência consegue provar é de acordo com o judaísmo. Quem acha ao contrário porque não sabe judaísmo, ou não sabe ciência. Um dos dois. Quem estuda a Tânia, a última parte da Tânia, e vai estudar física quântica, vai ver que é a mesma conversa, o mesmo assunto. Entendeu?
Mas se um foi escrito 200 anos atrás, outro foi descoberto 50 anos atrás. Mas a Tânia não renova nada. Ela só pega de fontes mais antigas. Do Zohar, do Talmud, do Arizal. A Torá, que é tudo o judaísmo, ele vai junto. O que a ciência não consegue explicar aqui na Torá, que a ciência que está atrasada, não o judaísmo. Entendeu? Se você, eu falei isso no vídeo do Talmud, se você tem um livro há 1900 anos atrás, que relata para você o número das estrelas que tem no universo, que foi descoberto só 20 anos atrás, e sabe, como falar isso? E cálculo tão exato, sem máquinas, sem instrumentos, sem nada. Você fala que isso é uma coisa de atrasado, de fanático, isso, então. Quem é ignorante aqui não é os judeus, não é quem segue o judaísmo, quem não quer estudar. Entendeu? Seja sincero, fala, eu não quero. Beleza, respeito. É diferente de começar a falar, esse é radicais, esse é aquilo. Entendeu? Vamos lá. A última profecia do livro de Jeremias. O Messias seria descendente de Davi. De novo. Eles gostam de repetir. Não sei quantas vezes já tinha essa profecia. Mas já falamos. Vamos ver se realmente fala do assunto. Jeremias 33, versículo 14. Vamos ver o que está falando nesse... Chora não. Vai dar certo. Quem sabe a gente acha uma profecia que ele cumpriu. 265 profecias que os messiânicos fizeram questão de mandar para mim falar que Jesus cumpriu. E pior que eu vi isso, nós somos messiânicos em várias outras igrejas evangélicas pregando esse assunto. Até chegar a 600 também. Nossa. Vai saber. Versículo 15, 14 e 15. Vamos ver o que está falando João Ferreira de Almeida. Joãozinho. Naquele dia, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que a Deus a chamará, o Senhor e a nossa justiça. Desculpa. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que cumprirei boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naquele dia, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. É a mesma profecia que falamos no capítulo 23, ele só voltando e reforçando. É como o profeta ele repete que é uma coisa absoluta que vai acontecer. Mas lembram? A mesma conversa. Não é da casa do David, não reinou na terra, nenhum dia. Então, podemos lá. Mas vamos continuar. Por que parar aqui? Eu vou terminar com o versículo que eu falei. Naquele dia, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Isso aconteceu na época de Jesus. Ao contrário, foi destruída, foi exilado. Este é o nome que Deus a chamará, o Senhor, a nossa justiça. E na versão hebraica, vamos ler. Vamos chegar lá. Há dias, diz o Senhor, o Eterno, em que tornarei realidade a boa palavra que pronunciei em relação à casa de Israel, à casa de Judá. Naquela época, farei com que da bote o rebanto pleno de retidão
que saberá praticar justiça e retidão nesta terra. Naquele dia, Judá será redimida, e Jerusalém viverá em segurança. E o nome pelo qual ela, Jerusalém, não ele, ela será chamada, significa o eterno é nossa retidão. Então recebemos mais uma resposta, que não é o nome de uma pessoa, mas da cidade. O que significa Jerusalém? Alguém sabe? Está escrito assim: quando Abraão ele desceu da montanha depois do teste com Yitzhak, falou assim, deixa aqui, está escrito aqui. Ele tinha o teste que era para pegar o Yitzhak e levar ele aqui, quando ele fala assim, que ele fala, esse lugar, chama o Abraão, o nome do lugar, o Eterno revelará, irei. Por causa de que naquele dia, na montanha, o Eterno se revelou, irei. Jerusalém é revelação, tá? Revelação completa. Jerusalém, Shalem é completo. Jerusalém, uma revelação completa. Jerusalém, você tem revelação. E de Jerusalém vai sair a palavra Dvar Hashem de Tzion, a palavra de Hashem de Tzion, a palavra de Hashem de Jerusalém. A revelação tem Jerusalém, a cidade santa. A única cidade que você chega lá e você fica louco. É verdade. Tem um síndrome em Jerusalém, a pessoa chega lá e começa a achar que ele é Moisés, que ele é David, que ele é próprio Mashiach. Esse é síndrome de grandeza, talvez. Mas acontece só em Jerusalém. Isso é interessante. Você vai para Nova York, você não vai começar a dar na rua e falar que você agora se revelou como Mashiach. Apesar que você que tem alguns aí. Tóquio, sei lá. Jerusalém, uma doença, como o síndrome de Jerusalém. A revelação é tão grande, que às vezes não tem como obter tanta revelação. Mesmo a gente talvez não enxerga, só que enxergar nos olhos. Às vezes tem que enxergar com a mente também. E por conta daquela sobre que os meus olhos estarão sobre este lugar, em questão da terra, não é Jerusalém. Toda a terra de Israel. Essa é a defesa que Hashem dá para nós, para o povo judeu. Israel na face da terra. Te dá um exemplo. Soleil em volta. Já quase 1 milhão de mortos em volta de Israel. Os árabes se matam entre si. E nós estamos preocupados com a... Muitos judeus estão buscando refúgio de novo em Israel. Porque falamos assim, uma profecia em Isaías e também em Ezequiel que fala, se vocês não vão com a vontade, eu vou fazer sem querer. Isso que acontece. Muitos judeus, tanto do Brasil, tanto dos Estados Unidos, tanto da Europa também, indo para Israel, porque o lugar do judeu é lá. Entendeu? E temos muita coisa para fazer ainda. Por isso estamos aqui ainda. Eu falo assim, quem não é Chabad,
vai para Israel. Chabad, o Rebbe mandou a gente para colher os judeus. Trazer os judeus de volta. Monte. Tem muitos que nasceram e comandou judeus também. Tem mesmo o conceito da ressurreição dos mortos, né? Que eles vão, de certa forma, voltar como tem que voltar. Né? Todo mundo vai voltar. A pergunta dele é como? Entendeu? Então, nós temos mais uma profecia. Tem aquela parte também que vão profecia em Yeshaya. Onde? Em Yeshaya, se não me engano. Isaías. Que eles vão falar que esse lugar está muito apertado para mim, de tanta gente que vai popular. Não lembro se é Isaías mesmo, mas tem um Tanakh, uma profecia referente a isso. De quê? Que vão alargar a cidade. Sim. Tanto O Bet HaMikdash vai ser o tamanho de Jerusalém, Jerusalém vai ser o tamanho de Israel, e Israel vai espalhar no mundo inteiro. O Brasil vai ser Israel. Porque óbvio. É óbvio. Agora, antes para terminar, tem um livro que Jeremias também escreveu. Migrat Eichá, que Lamentações. Tá? E lá, por algum motivo, eles falam que tem uma profecia. Não, eu não sei porquê, mas vamos ver. Eu quero estudar, quero descobrir. Talvez tenha alguma profecia que o cara cumpriu. Falando assim, em Lamentações 3, versículo 30, o Messias seria golpeado na face. Ok. Quem conhece o Novo Testamento melhor do que eu? Jesus levou uma tapa na cara? Não lembro, mas... Foi o cash. Não levou tapa na cara. Levou tapa na cara no Não face, diz que golpearam na face. Ah, sim, tem, porque diz que depois ele virou outra face. Sim. sim. Não, Não, ele falou isso sem. Vamos ver. Tem que ver o hebraico, não, porque o hebraico fala que... Primeira coisa, o que é o livro de Lamentações? Lamentações na época de Pavel, ele fala. Olha, sim. Vamos ler agora, em Tisha B'Av, ele é isso, quando o Jeremias ele escreveu isso só no primeiro templo. O povo chorava. E falou, agora você chora, você podia chorar antes. Escreveu todo esse livro. E quando ele escreveu isso antes da destruição. Essa era a profecia. Ele deu para o rei pegou, olhou, começou a ler. Ah, esse que está falando, tá bom, jogou no fogo. Ele escreveu tudo de novo da memória. Então, esse livro inteiro, ele fala sobre a destruição. A primeira parte. A segunda parte, ao final, já começa a volta da redenção. Só vou achar a versão hebraica disso. Vamos ver o que está falando. E Joazinho Ferreira de Almeida. Lamentações 3, versículo 30. Dê a sua face ao que ofere, farte-se de afrontar. Ok? Falando do Mashiach aqui? Não sei.
Está tão vago. Tá como em português? Dê a sua face. Dê a sua face ao que o fere. Farte-se de afrontar. Está dizendo alguém para alguém, mas tem que ter um contexto, né? Não, porque também Irmiyahu, ele falava para o povo ser pacífico, não é? Eu estou enganado. Ele falava para o povo não ser resistente quando o Babel fosse invadir. Então, dar a face pode ser nesse sentido. Entendeu? Inclusive, se eu não me engano, os Zeus Olha, ele ter resistido. Aí Nabucodonosor levou ele e cegou ele na Babilônia. Porque ele não. A questão deles usarem isso, acho que é pela questão da palavra que você disse, que ele falou. Então, mas o contexto pode ser esse, não É pode. assim, mas por isso que eles forçam essa parte do que tiver. De novo, você pega um versículo no meio do capítulo e ainda quer enfiar o contexto. Tem que ver o contexto, porque não está dizendo nada. Aonde está falando? Eu faço assim, vou perguntar outra coisa. Aonde fala que eu vou dar tapa na sua cara? Agora você é uma Mashiach? Sim, então. Por isso não é forçado. Mas então. Da mesma forma, eu vou pegar o burro, vou andar com o burro subindo pelo Shalaim. Eu sou Mashiach agora? Não, a professora não diz isso. Estuda hebraico. Não diz isso. E eu fiz um vídeo, aqui eu vou responder para um crente, fala isso. 4. Está quase pronto. Aqui existia, né? Nazaré, né? Não existe na Nazaré, mas a outra pergunta. Será que o rei do mundo, vai ser montado num burro? Ele vai ser Vai pegar o maior carro que tem, tudo. Ele vai ser Messias só porque ele não tapa no rosto. Não é assim. Então deixa eu montar esse burro, dá um tapa aqui. Eu vou embora, sou Messias. Minha mãe era virgem, tá? Cuidado de falar outra coisa. Da minha mãe. Mas esse aí comprei. Comprei o quê? O burro pode ser a Não matéria. está falando do burro. A tradução não é jumenta no Novo Testamento. Pode ser a matéria. A profecia é burro. Não, ele fala jumenta. Tem acima da matéria. Essa, quando você estuda com judeus, você entende. Tem um Entendeu? conceito de Davi também, que o modelo, vamos dizer, de rei também, que ele disse que se levantaria contra todos aqueles que fossem contra Deus, vamos dizer. Seria mais ou menos uma resposta, vamos dizer, de um rei, uma posição de um rei em relação a isso, não seria? Uma resposta para essa agressão? Em que? No Lamentações ou na dogma cristã? Da questão do tapo. Não tem nada a ver. Porque o contexto do capítulo fala outra coisa. Vamos começar um pouquinho, eu não vou até o final, porque o capítulo é grande, mas vamos pegar um pouquinho versículos antes para entender o contexto. Vou começar no versículo 20. Não precisa ser até o início. Vamos chegar até capítulo 30 para ver o que fala. Lembra, o profeta fala a profecia. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são causa de não seremos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grandes a tua fidelidade. Hadashim Lapkarim. O Arizal explica esse versículo, que o mundo sendo criado todo dia. Por isso a gente acorda de manhã, agradece ao Eterno para devolver nossa alma, uma nova criação. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom o Senhor para o que espera por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jogo na sua mocidade. Assenta-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Pune a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Pois o Senhor dê a sua face ao que ofere,
Farte-se de afrontar, pois o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens, pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem parente à face do Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor. Deu para entender? Falando da grandeza de Hashem, confiando nele, não posso deixar a pessoa bater. Talvez não mereci, mas ele vai fazer o que a outra pessoa merece. O judeu reagiria a essa situação? Sempre. Reage. Está escrito, quem veio para te matar, levanta antes de matar ele. Abale o guichá, que é o meu gol. Eu falei da vida, porque não bate. Sim. Esse comportamento de levar e virar o outro não bate. Não é coisa. Pensa comigo, por que isso foi criado? Da mesma forma que ele fala, o que é do César, dão para César. Ou dão para César o que é do César. Que tem a ver o rei rebelde dos judeus, Mashiach, falar uma coisa dessa? Se morre César, não dá para ele os impostos. Entendeu? Da outra face, 3 rebeliões o povo judeu fez contra os romanos. O único povo que conseguiu fazer tantos problemas em 100 anos. Até que tinha que recolher todos os exércitos dos romanos para acabar com a rebelião dos judeus. Não, da outra face. Dá para César o que é do César. Você vê que o Novo Testamento foi criado para criar, sabe, ovelhas crentes que vão seguir a Roma, não que vão seguir a Torá. Não tem nada a ver dentro da Torá que fala, quem te oprime, dá para ele sua vida. Mas tem aquele ditado que diz, né? Pega ovelhas e coloca um leão para ser o líder, as ovelhas serão leões. Faz o contrário, pega leões e coloca uma ovelha como líder, os leões serão ovelhas. Ele vai ser comida. Não, ele vai ser comida. Mas assim, o negócio é assim. Eles querem criar um monte de pessoas boazinhas, fazendo vontade deles, e que eu tô certo. Como que a Roma entendeu? Tem um estudo, a Roma entendeu que com guerra eles não vão destruir o povo judeu, porque já estava falando no mundo inteiro. Também domínio romano. Tá? E o que acontece? Como você lida com o povo que criou esse pensamento de um rei que vai vir e vai redimir o povo e vai destruir os inimigos? Me mata hoje. Mas não importa. Na frente você vai acabar, vou ganhar de você. Como você luta contra esse tipo de pensamento? Criando o pensamento oposto. Sim, tem Mashiach. Mas o Mashiach é isso, da outra face, boazinho, bababi, bababá. Rei David era Mashiach. Moisés era Mashiach. Rei Saul era Mashiach. E aí, os maiores generais da história do povo judeu é o quê? E Salmos está cheio. Hashem fala David, meu Mashiach. Então o que? Hashem errou? Hashem não sabe o que está falando? Mashiach não o que o Novo Testamento refere. Porque para eles, Mashiach, pergunta ao cristão, o que é Mashiach? Salvador, Deus, Salvador Dali, sei lá. Esse aqui eles têm de Mashiach. O que é Cristo? Sobrenome de Jesus. Era José Maria Cristo, aí nasceu Jesus. Aí nasceu Jesus Cristo.
Você fala para a pessoa que Cristo em grego é Mashiach, que Messias não é palavra em português, tá? Que Mashiach vem de pôr o óleo sagrado acima da cabeça da pessoa, pode ser tanto sacerdote, pode ser até utensílios do templo que Moisés ungiu. Agora, Mashiach no judaísmo é totalmente outra coisa. O que está falando aqui? É uma outra religião, né? Não tem nenhuma, qualquer semelhança entre cristianismo e judaísmo é mera coincidência. Ou distorção dos textos. É uma outra história. É a mesma visão de Deus, né? Nenhuma mesmo, nem é nada. Totalmente diferente de Deus. Olha, Deus, sabe como chama Deus do cristão? Capeta. Verdade. O cara tem mais medo do capeta do que de Deus. Sai, demônio! Nem fala, Não pode falar. Depois eu postei, mas vou postar de novo. O valor numérico de Yeshu no Tzri, Jesus, o Nazareno, é 666. Quem já viu isso? Então, o que é o besta aqui? É a questão, a pessoa não pensa. Você fala que judaísmo, então os judeus estão errados porque suas dogmas não combinam com as nossas. Sabe, igual, a primeira coisa que o crente que vem me questionar é: você sabe hebraico? Se você sabe hebraico, eu não tenho o que falar com você. Você quer estudar? Beleza. Mas você vai me trazer provas e provas e provas do Novo Testamento, da Torá e tudo, mas nem hebraico você sabe ler. O que você quer falar comigo? Que conversa nós vamos ter? Que tudo que está lendo é errado. O cara ele não é grego, né? Não vai conseguir falar. Nem o texto dele eles conhecem. Não, mas é que o Novo Testamento foi em grego. O Novo Testamento é em hebraico. Sem quebrar. Ele não vai conseguir falar contigo. Ele fala grego. Ele não fala hebraico. Ele fala grego para poder citar o Novo Testamento. Sim. Ele não vai conseguir entender, não vai ter diálogo. Tem entendido? Algumas perguntas? Israel também é Meshachim. Porque eu tenho isso aí, sempre está escrito: não toquei nos meus Meshachim, Hashem diz. Mexichecha, sim. Que é nem Pode deixar, depois eu vou. nem maltratei os meus Levim. Ou seja, né? Realmente é bem diferente. Fala Mexichim em plural. Então, quando o Mexiach tinha? Eu contei agora 3, 4, no mínimo. Moisés, Shaul, David, Yoshua, Mashiach ben Yosef. Sabia? Porque ele é do tribo de Yosef, de Efraim. E ele que guerreou a terra para conquistar a terra. O Mashiach ben Yosef. Shimshon, vários juízes, Shaul. Não. Gandalf. Harry Potter. Já estou viajando agora. Mas se a gente vai pegar essas profecias, é tão vago, tão amplo, que pode ser qualquer coisa, qualquer um. E eu posso, sabe, de acordo com a dogma cristã, eu posso agir conforme ele, é só você mexer. Mas como a gente falou antes, o problema não é isso. Eles não acreditam e não seguem nenhum texto. Estão pregados a aceitar o fulano como Deus. Então ele é o Deus. Pronto. Agora eu vou adaptar tudo na minha vida para provar isso. Pega o livro do budismo, os livros dos eles vão achar coisa de Jesus lá dentro. E tudo que vier contra isso é anticristo do diabo. Interessante que essa. Entendeu isso? Pega o Alcorão, já está vendo? Apesar que os muçulmanos aceitam Jesus. Mas como profeta, né? Como profeta e como o próximo Mashiach que vai vir. Esse é que eles não falam. Esse é que eles não falam.
Eu vi um vídeo também. São pagãos como eles erram sempre. O povo árabe veio de tribos pagãs que se juntaram porque era mais rentável juntar e matar os outros do que se matar entre si. Entendeu o que está acontecendo hoje? Então, juntaram, inventaram um livro, tá? Todo mundo dizia a verdade, só que nós temos a verdade absoluta. E quem não acredita, vão matar ele. Qualquer muçulmano é extremista. Por quê? O livro que ele segue. Não, o livro fala, quem não é... Todos os judeus mortos, o Mashiach deles lá não vai vir. Tem uma profecia deles lá. É a mesma coisa que Jesus, o homem da paz. Fala, quem não aceita meu reinado, paga na minha frente e mata-lo. Qual a diferença que Luther Martin falou? Bota todos na sinagoga, bota fogo nas sinagogas deles. Sinagoga do demônio, que tirou isso? Do Apocalipse. De onde que Hitler tirou todas as ideias doentes dele? Do herói dele, o Martin Luther. Ele escreve no livro dele que o herói dele, o maior líder alemão da história, o Luther Martin. Mil vezes vitória na verdade. Só que acontece, lembra a verdade? Igual eu postei isso uma vez. A verdade é igual leão. Não precisa ser defendida. Só solta ela se defende sozinha. E isso que irrita eles. Que tem um judeu, mal fala português, uma câmera de R$50, um microfone de 100, o computador que mal funciona, que a internet que cai, no meio da aula passada, deu branco, você viu? Eu fiquei falando 1 hora, estava sem som. Puxa, nem vi. Não, porque estava falando, eu nem vi. Só som. É mesmo assim, eu só falo que a Torá fala e olha o que está acontecendo. Uma revolução, não por causa de mim, por causa da Torá, por causa da Kadosh Baruch Hu, por causa do Rebbe que nos mandou fazer isso. Isso, não tem empresa mais do que isso. O cara investe milhões, câmeras aquilo, câmera aí, programa isso. Meu, quando você viu um canal judaico no Brasil com tantas visualizações como esse judeu tem? É não por causa de mim. Se fosse, meu, estava na praia já em Israel. Mas uma missão, cada um tem a missão, tem que cumprir. E isso faz efeito. E a Aja está no sul, Santa Catarina. Semana que vem abre em Fortaleza. Eu estou lá no final do mês, de julho, e vai espalhar o Brasil inteiro. Das pessoas pela verdade. Óbvio. A pessoa tem que querer saber. Eu não sabe chutar o balde de tudo. Deixa eu chutar, pronto. Não. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer pensar. Eu vou te falar uma coisa. Ateísta, ele não pensa mais do que um cristão comum. Com todo o respeito. Ele apenas é frustrado com o cristianismo, mas ele não pensa o que é de verdade. Entendeu? Pior que ele generaliza. Sim. Todas as religiões são a mesma. Tudo é... Igual o cara mandou e-mail para mim. O que você acha daquilo? O que você acha daquilo? Eu respondi. De acordo com a Cabala também, isso assim. Você é igual cristãos. Quando não tem resposta, parte para a espiritualidade. Eu falei, tá bom. O que você quer que eu fale? É difícil, né? Porque o cara não vai... Você quer estudar, quer aprender? Falei que judaísmo não fala. Meu, o que você pensa que não pensa? Não tem nada a ver comigo. Esse cara, ele acredita no que a ciência... Ele acredita em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. Não existe ateísmo. Ateísmo é pessoa sem crença. Não existe. Mas aí... Pega qualquer ateísta.
pega qualquer ateísta. Ele acredita na ciência, mas ele não estava com cientista para saber se ele acredita. Ele acredita. É uma fé, mas é na ciência. Ele tem fé, não necessariamente ele sabe. Mas não tem Quantas pessoas acreditaram que o mundo é Platão? Era a ciência da época. Até Nietzsche, que foi o que maior, assim... Ele é filósofo, não cientista. Mas ele era ateu, né? Mas ele elogiou a humanidade. Vou te dar um exemplo. Então, vou pegar o maior cérebro do século XX, Albert Einstein. Ele falava assim, se você acha que se toda a criação pode ser feita sem Deus, sem um Criador, você é o maior ignorante. O Einstein, o maior cientista, fala isso. E daí? Espero que todos pensem igual a você. Seja mais fácil. Entendeu? Mas eu falo, melhor seja assim. Você fala, chutei o bar, não quer saber. Beleza. No que vir, começar a tentar falar, mostrar que você não sabe nada. Não tem problema. Eu estou falando. Eu também não acredito, sabe? Você pegar, não testa isso em casa, você pegar a arma, bota na cabeça do ateu, e não vai chamar nem mamãe nem papai, muito menos a polícia. Oh, meu Deus, por favor! Deixa o avião de derrubar. Entendeu? Vai sair o meu Deus ali rapidinho. Entendeu? Porque não tem jeito. Tá certo, pessoal? Tá certíssimo. Semana que vem nós vamos continuar, nós vamos entrar no assunto do Ezequiel, e vamos ver. Quem sabe a gente descobre uma profecia que foi cumprida. Olha, Já foram 266. Tem uma lá em Zacarias, lá, que o pessoal do Judas da Admiração colocou lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu nem comecei ainda a zoeira. Você fala, vou fazer o que com isso? Sabe, você vê, você pega uma profecia, você vê que não fala nada com nada, não tem nada a ver com o texto, ou se o texto foi mudado, ainda você quer que eu leve isso a sério? Tá? Joga para lá, eu vou mostrar o que realmente o judaísmo fala, o que o judaísmo refere. Essa é a diferença. Beleza? Até semana que vem, se Deus quiser. E boa noite para todo mundo. Olá, pessoal. Eu sou o Rabino Dor Natan. Vocês são bem-vindos para meu novo canal no YouTube. Já se inscrevem, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós vamos colocar. Todos os dias, um novo vídeo no canal. Vejo vocês lá.